Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Convidar os irmãos e irmãs a abrir a palavra de Deus. Primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvimos dele desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua graça, por Teu amor, por Tua bênção, por esse dia, pelo dom da vida, pelo dom de Cristo, pela salvação, pela redenção, por esse tempo de comunhão, de culto, de adoração. Te agradecendo por tudo que o Senhor já nos ministrou ao nosso coração e pelo privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor. E por causa da presença do Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha instruir, ensinar o nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos. Essa carta de João, a primeira carta de João, foi escrita a uma igreja, a uma comunidade que estava vivendo algumas dificuldades com algumas heresias. E uma das heresias que estava assim vivendo, que estava tentando entrar no meio da comunidade, era o gnosticismo. E o gnosticismo, na verdade, é um sistema de pensamento que acredita que a salvação se dá por meio de um conhecimento secreto, através de ocultismo e outras coisas. Na verdade, o gnosticismo ainda tem mais uma série de heresias, uma dificuldade com a questão da relação do corpo, da matéria, do espírito, um ensino totalmente errôneo a respeito de quem é Jesus Cristo. E esse gnosticismo queria entrar na igreja. E aí João escreve, a igreja está vivendo isso, e ele chama a igreja, chama a atenção da igreja, a carta é permeada por João chamando a atenção da igreja para ela viver uma vida coerente com a comunhão que ela tem com Deus e com o seu Cristo. Então a carta vai falar disso, da comunhão que nós temos com Deus, do que Deus fez, e da comunhão que nós temos com Cristo. E aí ele vai desenvolver a carta. E aqui no capítulo 3, particularmente, João começa escrevendo assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. E é claro que isso aqui é um fundamento, uma verdade que João está lembrando a igreja, que ela precisava se lembrar, que os irmãos precisavam lembrar que de fato nós somos filhos de Deus, e ele vai falar da realidade de ser filho de Deus e do que significa isso. Primeiro, a bênção e a graça de ser filho, porque quando ele fala assim, olha que grande amor nos tem concedido ao Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós não só somos chamados, nós somos filhos, amém, querido? Então essa realidade profunda de ser filho, da salvação, da profundidade da salvação, que João está ministrando à igreja, que era muito mais do que ser livre da escravidão do pecado, é muito mais do que ser livre da condenação do pecado.
É muito mais do que você ter uma perspectiva da eternidade, viver a eternidade com Deus, mas é a perspectiva de viver agora como nós de fato somos, filhos de Deus, amém, querido? Nós somos filhos de Deus. E aí ele fala assim, e por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Porque o mundo não discerne as coisas do reino, porque só consegue entender o reino quem já está no reino. Quem não nasceu da água e do Espírito Santo não consegue discernir os valores do reino. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A carne e o sangue não podem discernir essas coisas. Então o mundo não conheceu Deus, não tem revelação, e a revelação vem por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém, querido? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Pela revelação do seu amor, pela revelação do seu sacrifício, pela revelação da cruz, pela obra da cruz. Foi por Cristo que Deus se faz conhecido. E Cristo veio revelar então esse amor de Deus que vem salvar a sua criação, que vem nos salvar e vem nos chamar de volta à relação com Ele. Foi através de Deus. O mundo não conheceu a Deus, no sentido que o mundo não consegue discernir isso. O mundo pode até reconhecer o poder de Deus. As pessoas podem ter experiências com o poder de Deus, mas não discernem a não ser que elas nasçam de novo, amém, querido? Que ela tenha uma experiência de nascer da água e do Espírito Santo. E aí João está falando também assim, e essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Então, se o mundo não conhece, o mundo precisa conhecer quem nós somos de fato, pela atitude que nós temos de viver como filho de Deus. E esse é um desafio da igreja, de entender que nós somos um com Cristo, e que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias que veio, que se deu em favor de nós, para salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. E aí, às vezes a gente tem uma relação complicada, porque, e Paulo trabalha isso aqui na frente, que às vezes, João vai trabalhar isso aqui na frente, que às vezes a gente não consegue entender a profundidade e a diferença entre Jesus e Cristo. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias. E ele é o Cristo porque ele se deu, ele se entregou, ele é o prometido. O Messias é o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. Se ele viesse apenas como Jesus e não se desse, se Jesus não se entregasse na cruz, se ele não morresse pelos nossos pecados, ele não seria o Cristo, amém, querido? Você entende isso? Ele não é só Jesus, ele é o Cristo. A ênfase de João é o Cristo. Jesus é o Cristo. E nós estamos ligados a Ele, nós estamos nele. Quando Deus criou, na criação, que Deus propõe e fala, façamos um homem, uma imagem segundo a nossa semelhança, no fundo esse homem que poderia ser uma imagem da semelhança de Deus, é Cristo. É Jesus o Cristo. E nós só podemos ser uma imagem da semelhança de Deus se nós estivermos nele. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Amém? Porque toda vida procede dele. Ele é o autor da vida. Todas as coisas foram criadas por ele e todas as coisas foram criadas para ele. Amém, querido? E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade, porque a gente faz, assim, às vezes, uma dicotomia, uma separação, né, entre essa questão da salvação e a questão de sermos Cristo. No fundo, Deus nos chamou para sermos como Cristo. Amém, irmão? As pessoas precisam ver em nós Cristo, porque nós somos um com Cristo. Amém, querido? Precisa desenhar ou está claro? Precisa desenhar não, né? Não? Porque se a gente não compreende isso, que a gente não caminha como a gente precisa caminhar na perspectiva do chamado que nós temos nele. Vamos continuar, olha o verso 2. Olha o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha, nós já somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando ele voltar, quando Jesus vier, então existe o primeiro advento, a primeira vinda, Jesus veio em carne,
habitou entre nós, viveu vida santa, bendita, fez a vontade do Pai, revelando o amor do Pai, morreu morte de cruz, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito. Amém? Aleluia. Primeira manifestação de Cristo. A segunda, quando ele vier, em resgate da igreja, que é o segundo advento, quando ele vier. Quando Jesus vier, nós seremos igual a ele, semelhante a ele, porque nós receberemos um corpo glorificado. Nós não estaremos mais presos a este corpo. Nós não estaremos ainda lutando contra o pecado, porque apesar de nós não sermos escravos do pecado, nós lutamos contra o pecado. Sim ou não, irmão? É uma luta diária, mas existe graça e poder para vencer o pecado. Então nós estamos livres da condenação do pecado, mas não livres da presença do pecado. Mas quando ele vier, nós estaremos livres da condenação e livres da presença do pecado. Porque nós receberemos um corpo glorificado e seremos como ele é. Mas enquanto isso, entre a redenção e o arrebatamento da igreja, até que nós estejamos na presença dele, vamos ser como ele é, existe esse processo de transformação, de santidade, em que Deus nos chama num processo de transformar a nossa vida para revelar Cristo. Então toda transformação que Deus opera na minha vida e na sua vida é para que a gente revele Cristo. Amém, querido? Então Deus não está trabalhando para tornar a nossa vida confortável. Deus não está trabalhando para tornar a nossa vida fácil. Deus não trabalha para simplesmente nos livrar de problemas, de certas circunstâncias. O trabalho do Espírito Santo é o trabalho de nos tornar semelhante a Cristo, manifestando Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai escrever lá no capítulo 2, ele vai falar assim, no verso 20, depois você lê lá: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne, isto é, no meu corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que se deu, que se entregou por mim. Então Paulo entende que o viver é Cristo, né? Ele fala isso: para mim o morrer é lucro, é melhor estar com ele, é melhor cumprir esse tempo em que eu serei semelhante a ele. Paulo fala, é superior, é muito melhor estar com ele. Mas todavia, por causa da igreja e do propósito de manifestar Cristo, então Paulo permanece e fala assim: então para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então Paulo está dizendo, não tem sentido viver a não ser que a minha vida manifeste Cristo. E manifestar Cristo, irmão, é viver para que Deus seja conhecido. É não tentar salvar a minha vida no sentido de viver para os meus próprios interesses, mas viver para os interesses do reino. E a gente deseja, normalmente, o mundo quer um Jesus que salva os meus interesses. Mas a palavra de Deus fala que quem tentar salvar a vida, ou a vida inferior, ou a vida dos interesses próprios, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, quem deixar de viver para os interesses próprios e viver para os interesses do alto, do reino, salvá-la-á. Amém? Então o que João fala aqui, ele está afirmando na mesma base que Jesus fala lá em Mateus 16, que nós acabamos de afirmar. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E João agora está insistindo para que a igreja, lembrando que ela foi amada por Deus, que nós fomos feitos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, que nós nascemos de novo, que agora a gente viva o nosso chamado, a nossa vocação, numa relação de natureza e de identidade com Deus, revelando Cristo. Porque Deus, no fundo, só tem um Filho, Cristo, e nós estamos unidos com Cristo. Amém, querido? Existe a quarta pessoa da Trindade, irmão?
Não tem. Não tem. Só que a igreja pensa que ela é a quarta pessoa da Trindade. Não, não existe. Trindade é 3. Não tem a quarta pessoa porque nós estamos em Cristo. Amém, querido? E Deus precisa trabalhar isso no nosso coração. Amém, querido? Paulo está insistindo para que a igreja tenha essa revelação, que nós estamos unidos com Ele. E que se nós então estamos unidos com Ele, a nossa vida deve testemunhar isso. Olha o verso 3 agora. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Qual a esperança? De ser como Ele é. Quem tem a esperança de que Jesus voltará e que quando Ele voltar, nós seremos como Ele é, seja sendo arrebatado ou se nós já tivermos morrido, sendo ressuscitado dos mortos, quem tem essa esperança? Você tem essa esperança de ser como Jesus é, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, quem tem essa esperança de ser como Ele é, então ele fala assim, e a si mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, que é a esperança do verso 2. Assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, claro que nós não fomos chamados para viver no pecado. O pecado tem que ser para nós um acidente. O pecado é momento de fraqueza. O pecado na vida de um cristão é um momento em que eu dei lugar, que eu não vigiei, que eu fraquejei, que eu me afastei da comunhão, que eu não dependi de Jesus, que eu não segui o conselho dele. Então, nós estamos sujeitos a pecar. Porque nós ainda somos pecadores. Nós deixaremos de ser pecadores no arrebatamento, na vinda de Jesus Cristo, amém, querido? Aí nós seremos como Ele é. Mas agora não, então nós estamos lidando com a questão do pecado. Todavia nós não vivemos na prática do pecado. Uma coisa é pecar, outra coisa é a prática, é permanecer na prática. Amém? É isso que ele está dizendo. Então ele fala assim, olha o verso 5, sabeis também que Ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados. E nele, o Cristo, não existe pecado. Então Ele se manifestou para tirar o pecado. E aí tem a perspectiva que Ele se manifestou para nos tirar da dominação do pecado, da condenação do pecado, ainda que a gente lida com o pecado. E se Ele manifestou para tirar o pecado, o mundo vive em quê, irmão? O mundo está perdido no quê? No pecado. Então Ele continua a sua obra por meio da igreja. A igreja foi chamada para ser luz do mundo, para que o mundo venda nossas boas obras, venda o amor com que nós amamos a Deus e amamos aos outros, e o nosso testemunho e a nossa ministração, o mundo conheça o Cristo e seja salvo dos seus pecados. E esse é o sentido mais profundo de ser igreja. E ele continua dizendo, verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O mundo vive pecando ou não, irmão? Por quê? Porque não viu. Porque não conhece o Cristo. Por isso que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Porque se a igreja não vive o seu chamado, qual a esperança que há para o mundo em trevas, que vive escravizado pelo pecado? Então a gente fica muito admirado, irmãos, da situação que nós estamos vivendo nesse país, você não fica? Muito admirado. O mundo vai de bem a melhor ou de mal a pior? De mal a pior. Agora me diga, que novidade existe nisso, irmão? Por que a gente se espanta tanto e a gente fala, meu Deus, que situação? Mas o mundo vai de mal a pior. Porque o mundo permanece em trevas e o mundo permanece pecando. E quem permanece pecando se aperfeiçoa no quê? No pecado, irmão. E quem não peca e não vive na prática do pecado se aperfeiçoa em quê? Na santidade. Então a santidade é o processo de transformação em que eu vou me aperfeiçoando em ser santo, porque isso é que eu sou nele, eu tenho que aprender. Então o Deus vai trabalhar meu coração me ensinando a ser santo, a viver como eu sou, porque eu já sou nele, mas o Espírito Santo vai me ensinar a viver de tal forma que a minha vida manifeste a santidade que há em mim, Cristo. Mas o mundo se aperfeiçoa no pecado, porque o mundo está no pecado e não é possível que alguém que está no pecado seja aperfeiçoado da santidade. Não é possível que eu espere que o pecado do mundo diminua.
Só tem um jeito de se resolver o pecado do mundo, é tirando as pessoas do mundo e trazendo para a realidade da igreja, que é o corpo de Cristo. Porque eu e você estávamos lá perdidos. E fala sério, irmão, eu e você estávamos nos aperfeiçoando no pecado, sim ou não? Pode olhar para o seu irmão aí e falar, irmão, você estava se aperfeiçoando, né? Estava ficando treinado, hein? Craque, expert. Que vergonha. A gente estava ficando craque, irmão, nesse sentido. Aperfeiçoando o pecado, olha que tragédia, irmão. Socorro. Sabe, você pecava com requinte de crueldade. Porque você vai se aperfeiçoando no pecado. Isso é o que está acontecendo no mundo, irmão. Então a crueldade, o requinte da crueldade do mundo não deveria nos espantar. Porque não dá para esperar do mundo que está em pecado que ele não se aperfeiçoe no pecado. Você fala assim, nossa, mas nunca viveu uma sexualidade tão louca. Ué, mas é a aperfeiçoação do pecado. Mas nunca se viveu uma questão moral tão fora. Sim, é a aperfeiçoamento do pecado. A moral cada vez mais degradada, os valores cada vez mais perdidos, as referências são completamente perdidas, todas as coisas são relativizadas, a verdade não existe verdade, cada um tem a sua verdade, a consciência está sumindo das pessoas, cada vez menos consciência, a maldade está se multiplicando, é um mundo em pecado. Mas Jesus veio para tirar o pecado. Amém, querido? Deus precisa trazer isso ao nosso coração, essa profunda realidade da importância, da grandeza do ministério que foi confiado a nós, que estamos em Cristo e que somos Cristo com Ele. Então, o meu empenho, irmão, o seu empenho, o nosso empenho é de ser Cristo. Amém, querido? Não é de falar de Cristo, é de ser Cristo. Porque falar de Cristo sem ser Cristo, irmão, é hipocrisia. A igreja é hipócrita quando ela fala de um Cristo que ela não é. Quando ela fala de um Cristo a qual eu não pertenço a Ele, em que eu não estou unido a Ele. Amém, querido? Deus precisa trazer essa realidade ao nosso coração, ao nosso entendimento, essa revelação profunda que nós somos Cristo. E enquanto a gente não cumprir esse ministério, esse chamado, devemos continuar nos aperfeiçoando em ser santos. Amém? E essa é a palavra que Paulo está dizendo, que João está dizendo. Sabeis também, verso 5, que ele se manifestou para tirar o pecado do mundo. Ou seja, todo aquele que permanece nele não vive pecando. E o que não permanece, vive pecando, porque não conhece. Olha o verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ninguém vos engane, inclusive o seu coração não vos engane. O mundo não vos engane, as pessoas não vos enganem. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E se eu não pratico a justiça, então é estranho. E praticar a justiça é ser Cristo para o outro. Porque quem é a tua justiça? Me diga, quem é a sua justiça? Fala o nome da sua justiça. Jesus, o Cristo. Como é que você pratica justiça? Sendo Cristo para o outro. Eu não pratico justiça julgando o outro, mas sendo Cristo para o outro, em misericórdia do outro. Eu não pratico justiça condenando o outro, mas eu pratico justiça sendo esperança para um mundo perdido. A esperança do mundo é a igreja, irmão. Não existe nenhuma esperança para o mundo que não seja a igreja que está em Cristo. E quando eu falo igreja, eu estou falando da verdadeira. Porque existe a verdadeira e existe a falsa. A falsa é problema dela. As falsas religiões são problema deles. O nosso compromisso é ser verdadeira igreja, manifestando quem nós somos. Manifestando Cristo. Então, aquele que pratica justiça é justo. E nós temos que sondar o nosso coração. Porque às vezes, irmão, parece que nós cansamos do pecado do mundo. E se nós cansamos do pecado do mundo, eu falo assim, não, eu sou melhor do que eles. E você é melhor do que alguém que está hoje perdido? Será que você e eu somos melhor, mais merecedores de uma mulher hoje que pode estar se prostituindo, do que um homem que está se cometendo um assassinato, de que um político que está roubando, às vezes, um país, uma nação, um município, de que uma pessoa que possa estar abusando de uma pessoa incapaz? Nós somos melhor do que eles, irmão? Nós não somos. Mas a graça nos alcançou. Então nós não podemos cansar do pecado do mundo. Nós devemos lembrar que maior é o que está em nós do que aquele
que está o mundo. Nós devemos nos lembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a igreja é a graça de Deus num mundo em que o pecado abunda, mas que a graça transborda. A graça precisa transbordar nas nossas vidas, nas nossas relações. E para ser Cristo para o mundo, irmão, a gente tem que ser Cristo nas nossas relações mais comuns, mais cotidianas, nas relações diárias. Porque aqui na relação que nós temos, que nós vivemos um com o outro, no seio da igreja e da família, que a gente vai aprendendo. Aqui na igreja, os maduros têm que ensinar os imaturos. Irmão, quem vai aprender a ser santo, se não olhar para alguém da igreja e falar assim, a minha referência de santidade é fulano? Para quem que eu sou referência de santidade? Para quem que eu sou referência de justiça? Para quem é que pode olhar para mim e falar assim, não, eu preciso aprender a praticar a justiça? Eu falo, não, eu posso olhar para tal pessoa porque ela pratica a justiça, ele é justo. A vida dele exala a justiça, ele tem cheiro de justiça. Amém, querido? Ele tem cheiro de vida, porque nós somos o bom perfume de Cristo, amém, querido? E nós temos que ser o bom perfume tanto para aqueles que se perdem, como para aqueles que são salvos. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar essa vida de Deus, Cristo em nós, que nunca é uma vida egoísta, que nunca é uma vida baseada em interesse próprio, mas sempre é uma vida de sacrifício. Porque, irmão, nós não seremos Cristo se a gente não se sacrificar em favor de um mundo perdido. Assim como eu não serei Cristo para minha casa se eu não me sacrificar para minha casa. Eu nunca seria pai se eu não me sacrificasse pelos meus filhos. Eu nunca ensinaria para eles o valor do sacrifício se na relação que eu tenho com a minha esposa ou com eles, eu não fosse alguém que eles pudessem ver o sacrifício, a doação, a entrega, o preço a ser pago, de fazer tudo por interesse não meu, mas pelo interesse da família. Já que o propósito do casamento não é o casamento em si, o propósito do casamento é estabelecer uma família bendita. Então as pessoas precisam ver em mim, como chefe de uma família, no meu caso como homem, o sacrifício em favor da família. Porque muita gente às vezes não entende a família e às vezes não vive se sacrificando pela família, para estabelecer a família. Às vezes eu trabalho por interesse próprio, não é para abençoar a família. Às vezes eu vivo e desejo ter uma formação, uma capacitação para minha glória, para o meu louvor, para a minha honra. E não é para abençoar outras pessoas. Porque não tem sentido uma profissão, por exemplo, seja lá qual for, porque toda profissão vivida de forma digna é uma bênção, não tem profissão melhor do que a outra. Então, se eu não viver de forma digna, de tal forma que a minha profissão não é para o meu interesse, mas para o bem do outro, então isso não é ser Cristo. Porque se eu for um profissional por meu interesse, eu não estou sendo Cristo na minha profissão. Mas se eu for um profissional que prioriza o interesse do outro, então eu posso ser Cristo para o outro. Se eu for uma pessoa na minha família que prioriza a família, seja quem eu for, se é marido, se é esposa, se é filho, se é irmão, então eu estou sendo Cristo na minha casa. Aí na minha casa eu estou tomando a cruz. Porque na minha casa eu estou tomando a vontade de Deus em detrimento da minha, mas para o bem da família. Na igreja, o que adianta se eu congrego, se eu tenho comunhão com a igreja, mas o interesse é apenas eu? Se eu olho para a igreja só pensando em mim, se eu vejo a igreja na perspectiva dos meus interesses, e se eu não contemplo a igreja nos interesses, na perspectiva dos interesses e da necessidade da igreja, que é o corpo de Cristo, contemplando a vontade de Deus, perguntando, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para mim no meio da igreja, que é o corpo, qual o bem que o Senhor quer que eu faça, o amor, a dedicação, o sacrifício que eu devo fazer para a igreja. Senhor, como que eu posso ser para a igreja uma referência? Como é que eu posso ser para a igreja, que é o corpo de Cristo, uma inspiração? Como é que eu posso ser um ponto de partida? Para que alguém possa partir do meu exemplo e do meu testemunho. Será que alguém pode mirar em nós? É isso que João está escrevendo, irmãos. O verso 7 é de uma profundidade incrível. Filhinhos. E o amor de João, né, com a igreja, filhinhos. Esse zelo,
esse cuidado. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, como ele é justo. Ao verso 8, que ele faz o contraponto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, uma obra do diabo, que nós temos que nos livrar dela, é viver para o interesse próprio. Viver para o interesse próprio é uma obra de Satanás. Todo mundo que vive por interesse próprio está praticando a obra de Satanás, porque isso foi algo que Satanás colocou no nosso coração. No pecado a gente passou a viver pelo interesse próprio. E aí na salvação, na redenção, a gente pensa que agora que a gente foi salvo, que Jesus tem que viver para satisfazer meu interesse próprio. É por isso, irmão, que quando faz essas campanhas, essa enganação que tem no monte de igreja, da campanha que se você fizer isso e aquilo, Deus vai te abençoar, isso é uma coisa satânica, demoníaca. Porque então Deus agora é refém do seu interesse próprio. Você tem que fazer uma campanha para Deus te satisfazer, então Deus agora é escravo do seu interesse, aí você faz, se entrega, faz algum tipo de sacrifício por causa do seu interesse próprio. Essa obra é obra do diabo, é obra de Satanás. Essas pessoas não falam das coisas de Deus, mas falam da parte do diabo, de Satanás. Essas campanhas são malignas, porque é fazer alguma coisa para merecer. Não, irmão, o Filho de Deus já foi salvo, eu já fui abençoado. A palavra de Deus fala lá na carta de Paulo aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu já sou abençoado, a bênção é estar nele, a bênção é ser dele, a bênção é ser salvo por ele, a bênção é ser destinado a ele. Eu já sou abençoado, o meu chamado é repartir a bênção com que eu fui abençoado, porque bênção que não é repartida é maldição. E as pessoas estão chamando maldição para si, porque acham que podem exigir que Deus lhe dê as coisas para si. Tudo aquilo que Deus dá a nós para ser bênção é para ser repartido. E se você retém, se eu retenho, isso se torna maldição. E muita gente anda em caminho de maldição, já tendo sido abençoado. Porque ninguém é amaldiçoado sem ter sido antes abençoado. A maldição é ter sido recebido as condições de ser Cristo, as condições de ser abençoador e viver para o meu interesse. E deixar de lado o interesse do reino e viver para o meu interesse. Isso é maldição. Esse é o caminho da maldição. A maldição é ter tido uma experiência com Deus e não transformar essa experiência em vivência. Ouça o que eu estou te falando, irmão. Porque muita gente tem experiência com Deus, tem experiência do poder de Deus, mas Deus não veio para entregar o seu poder simplesmente para a gente viver usando o poder de Deus. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus é para que eu testemunhe Cristo. Não é dar testemunho de experiência, não. Não é dar testemunho simplesmente que Deus me deu coisas. Ainda que eu possa testemunhar isso, mas é muito mais do que isso. É testemunhar Cristo em mim. Ser testemunha é as pessoas falam assim: não, eu conheço Cristo. Aí você conhece Cristo? Sim, eu conheço o Mário Júnior. Não, eu conheço a Luzia. Não, eu conheço o Elvis, eu conheço a Marília. Eu conheço Cristo, eu conheço a Marília. Eu conheço Cristo, eu conheço a Mariana. Eu conheço Cristo, eu conheço a Mary. Eu conheço Cristo, eu conheço a Gleide. Amém, querido? Esse é o testemunho. Porque eu vi Cristo na vida delas. Eu vi Cristo na vida deles. Eu vi o amor. Eu vi o sacrifício. Eu vi a entrega. Eles se deram. Eles abriram mão de interesse. Ninguém faz o que eles fizeram sem se sacrificar. Aquilo que eles fizeram foi um sacrifício em favor da minha vida. Amém, irmão? Isso é testemunho. Porque eu estou testemunhando não uma experiência com Deus. Eu estou testemunhando uma vida com Ele. Porque se eu viver com Ele, eu serei como Ele. Porque se eu contemplar Cristo, eu serei como Cristo. Nós somos transformados quando nós contemplamos a Cristo como um espelho, como quem está diante de quem eu de fato sou. Eu estou olhando Cristo e estou falando: isso que eu sou. É a isso que eu tenho que me entregar. É a Ele que eu tenho que me render.
essa santidade que me maravilha, essa santidade que é maravilhosa, é essa santidade que eu tenho que viver. É isso que eu sou nele. Aí você é transformado de glória em glória pelo Senhor, pelo Espírito, a imagem e a semelhança dele. Amém, querido? De tal forma que eu seja Cristo para o outro. E não que eu seja alguém que fale de Cristo. Ainda que seja imperativo falar. Mas acima de tudo é falar dentro de uma vivência. Quem vive, quem tem relação com Ele. Porque eu tenho uma relação de natureza com Ele, eu estou com Ele. Quantas pessoas, irmãos, tiveram experiência com o poder de Deus e não viveram, não transformaram a experiência em vivência? Judas teve experiência com Deus ou não teve? Isso tornou Judas santo? Não. Você vê que experiência não torna ninguém santo. E nós somos um povo que gosta de experiência. Experiência com Deus. Judas teve. Vou te falar da pessoa que tem mais experiência com Deus. Judas foi uma, não foi? O Sinédrio, lá na época de Jesus, teve experiência com Deus ou não teve? Teve. Os fariseus tiveram experiência com Deus? Teve. Os líderes romanos tiveram experiência com Deus ou não? Pilatos teve experiência com Deus? Teve. Ele se tornou santo por causa disso? Não. O diabo tem experiência com Deus, irmão? Todo dia. Todo dia. Sabia que todo dia o diabo tem experiência com Deus, irmão? Mas ele não tem consciência, não tem relação, não tem mente transformada. Ele não conhece Deus como Pai. Ele não tem relação de natureza com Deus. Ele não tem relação de identidade. E continua perdido. Você veja que experiência não salva ninguém. Mas o que nos salva é quando nós, conhecendo Cristo, nos entregamos e entendemos que Ele vai nos ensinar a salvação. Porque salvação, irmão, não é só ter sido redimido do pecado. Isso é o princípio das coisas. Salvação é quando eu falo, Jesus me ensina os caminhos da salvação. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso ser conduzido. Então Cristo é quem me ensina a salvação. Salvação é algo que eu tenho que aprender a viver como tal, a manifestar tal salvação. Então salvação, ele fala assim, Jesus me ensina. A oração de um homem maduro, de uma mulher madura, já não é o seu interesse próprio. Quem ora pelos interesses próprios são as crianças. Se você for olhar uma oração de criança, ela vai orar pelo interesse próprio. Quando nós somos imaturos na fé, a gente ora pelos interesses próprios. Mas a oração da pessoa imatura, madura, aliás, não é pelos interesses próprios. Como é que é a oração de uma pessoa madura? Quando Jesus ensinou a orar, como é que é? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia me dá hoje, eu vou fazer uma aspa aqui, para que eu possa repartir. O pão que é certo que o Senhor tem para hoje, dá-nos hoje, para que eu, Senhor, como teu filho ou como a tua filha, reparta com quem precisa. Porque o pão é nosso, não é meu. Eu não peço o meu pão. Eu sei que o pão me é dado, não é para mim, é para repartido. Perdoa nossas ofensas, né, como nós perdoamos nossos devedores. Me ajuda a ser perdoador. Me perdoa das minhas fraquezas, dos meus erros, dos momentos. Me perdoa, Senhor, daqueles momentos que eu busquei meu interesse próprio, porque isso não é um caminho de santidade. E me ensina a perdoar, porque o caminho de santidade é perdoar. Não me deixe cair em tentação. Na tentação, sabe de quê? De viver para mim. Sabe qual que é a maior tentação, irmão? A maior tentação não é nada externo. A maior tentação que eu e você estamos sujeitos é viver para a gente mesmo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Para que o teu reino seja conhecido,
para que o teu poder se manifeste numa vida transformada, e assim o Senhor seja glorificado, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, querido? Então, a oração de um homem maduro, de uma mulher madura, nunca é baseada em interesse próprio, mas é nos interesses do reino, para que Deus seja conhecido, para que Cristo seja conhecido. Olha o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o verso 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Filhos do... Comigo? Tá entendendo? Vamos ler de novo. Olha o verso 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ele é filho de quem? Nem aquele que não ama o seu irmão. É filho de quem? Eita. A gente acha que não amar o irmão é uma coisa simples. Qual que é a marca do filho do diabo? Não amar o seu irmão. E a gente acha que a gente pode viver de forma omissa em relação aos irmãos, né, irmão? Isso é muito grave, irmão. Isso é o espírito do anticristo. Isso não é o espírito dos filhos de Deus. O espírito dos filhos de Deus é outro. Olha o verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Isto é a marca dos filhos de Deus. Amar uns aos outros. Não segundo Caim, que era do mal, do maligno, assassinou seu irmão, porque o assassinou. Porque as suas obras eram más. Por que as obras de Caim eram más? Porque ele buscava, contemplava o interesse próprio. E a dos seus irmãos eram justa, porque ele contemplava os interesses de Deus. A diferença entre obra má e obra justa é contemplar o interesse próprio, ou do eu, ou contemplar o interesse de Deus. Olha o verso 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então a marca de que alguém nasceu de novo é amar os irmãos, irmão. Essa é a marca extraordinária. Amar o irmão é viver não por meu interesse, mas por interesse de Deus. Porque para amar o irmão eu tenho que desistir do meu interesse próprio. Sim ou não, irmão? Para discipular alguém, você tem que desistir do interesse próprio ou não? Para servir aqui na igreja, no ministério, você tem que desistir de interesse próprio ou não tem? Você não tem que sacrificar tempo, vontade, às vezes lazer. Você tem que sacrificar uma série de coisas. Mas Cristo se deu, ele se sacrificou, essa é uma marca. Olha o verso 11. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Então você veja que assassinato aqui é muito mais, não é simplesmente ir lá e tirar a vida de alguém. Odiar alguém, na perspectiva do reino, é assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, é esse chamado de ser Cristo. Sabe, querido, daí eu fico pensando nas falsas profecias, né? Porque você vê que hoje é cheio de falso ensino, falso profeta, falso evangelho. E a falsa profecia, você fala assim, como é que eu sei que eu recebi uma falsa profecia? Porque a falsa profecia, ela coloca o seu interesse em primeiro lugar. Tudo aquilo que alguém trouxer para você como profecia, que colocou o seu interesse em primeiro lugar, é falso, é falsa profecia e é falso profeta. Porque toda verdadeira profecia prioriza o interesse do reino. Toda verdadeira profecia me ajuda a vencer o eu. Toda falsa profecia prioriza o eu. Toda verdadeira profecia fala de cruz. Toda falsa profecia fala de não carregar a cruz. Toda falsa profecia são apenas palavras destituídas de vida. A verdadeira profecia são palavras de vida eterna. Amém, querido? Existe uma diferença. E João lida com isso. E está ministrando porque a igreja estava recebendo falsas profecias.
E a falsa profecia, a base dela era o interesse do eu. E essa profecia faz coceirinha no ouvido. Mas é do maligno, procede do maligno. Me afasta da vontade de Deus. Então a gente tem que orar como gente madura que busca os interesses do reino. Nós temos que orar e buscar a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, que me ensina a viver os interesses do reino e a matar a vontade do eu. Tomar a cruz e seguir Jesus. Amém, querido? E aí eu fico pensando, irmão, que aí quando você olha tudo isso aqui que João está falando, isso aqui fala de ter uma vida frutífera. Porque vida frutífera é a vida que exalta o reino de Deus. E o problema da igreja evangélica brasileira, que eu posso falar da igreja evangélica brasileira aqui, na perspectiva que a igreja que eu conheço, é a parte da igreja que eu conheço, porque não existe igreja brasileira, nem existe igreja na Europa, nem nos Estados Unidos existe uma só igreja, amém? Porque todos somos um em Cristo. Não existe a igreja primitiva, não existe a igreja moderna. Isso são modos de falar que às vezes traz até confusão. Existe uma só igreja, amém, querido? Que se manifesta ao longo da história em muitos lugares, de muitas formas, uma só igreja. Então qual que é o problema que a gente vive hoje como igreja? A imaturidade. Uma igreja que, de vez de se tornar madura, porque qual que é o propósito aqui? Não é maturidade? Sim ou não, irmão? Quando você olha aqui, João está orando, João está demonstrando, ministrando a igreja para que a igreja seja madura. Que ela viva e manifeste uma relação madura. A maturidade é alguém que cresceu, que cresce em santidade, que cresce no princípio, no propósito, alguém que nega a si mesmo, toma sua cruz, que segue Jesus, que é Cristo para o outro. Mas qual que é o problema da igreja? Você concorda comigo que o caminho da igreja é de maturidade? Sim ou não, irmão? A igreja que não está ficando madura está ficando o quê? Velha. Irmão, misericórdia, a gente não pode envelhecer, a gente deve amadurecer. Uma árvore fica velha ou fica madura? Uma árvore frutífera, com a maturidade ela entrega o quê? Fruto. Então a gente não chama, você chama a árvore de velha? Ela é madura. Não importa o tempo que ela tem. A maturidade é que ela está entregando fruto. Então a questão não é cronológica. A questão é de maturidade. Porque no tempo da maturidade a árvore dá seu devido fruto. E a palavra de Deus fala que Jesus fala, não fui eu, foram vocês que me escolheram antes, eu vos escolhi a vós outros. E vos escolhi para que vades e deis fruto. Evangelho de João capítulo 15, depois você lê lá. E a igreja que não dá fruto, ela é o quê? Passou o tempo. A igreja devia dar fruto, devia ser madura. Passou o tempo, você tem tempo de caminhada, você nasceu da água e do Espírito faz muito tempo. Os anos se passaram. Ou você ficou maduro, ou madura, ou você envelheceu. Eu estava conversando com uma pessoa ontem lá na fazenda. E aí, conversando com ele lá, e foi lá olhar uns animais lá. E aí, coincidentemente, nós nascemos no mesmo ano. Ele é de 62, eu sou de 62. Aí depois nós conversamos, foi uma longa conversa. Aí não tem uma coisa que ele falou lá assim, que negócio de ficar velho. Eu falei, não, nós não estamos ficando velhos. Nós estamos amadurecendo. Espera aí, corrige. Porque coisa velha é coisa imprestável. Coisa velha, o sentido de coisa velha é coisa que não tem mais utilidade. Sabe, que não serve. Que não tem mais sentido. Velharia a gente não fala. Coisa que as pessoas ficam guardando, mas é velharia, não serve para nada. Sabe, mas a perspectiva quando fala dos filhos de Deus, que nós vamos ser como uma árvore que se renova, como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no tempo devido dá seu fruto, que não tem medo da estação seca, que mesmo na velhice continua produzindo fruto. Essa é a perspectiva do justo, do homem de Deus, da mulher de Deus, que continua dando fruto sempre. Sabe por quê? Porque está crescendo em maturidade. E às vezes a gente fica velho, irmão, e não fica maduro. E essa é uma tragédia da igreja. Vamos pensar aqui na característica de pessoa velha e pessoa madura, para ajudar a gente. Qual que são as características de uma pessoa velha? Normalmente chata, enjoada, resmungona, rabugenta. Isso é o que estou falando aí, o pessoal está falando por aí. Mal-humorado. Vive cansado.
Fica preguiçoso. Preguiçoso. Seletivo. Complicado. Né? Fica complicado. Gente, pelo amor de Deus, fica complicado não, porque isso é característica de gente velha, que ficou velha e complicado, e difícil. Aí você fala assim, que a pessoa, quando ela é complicada e é nova, tem esperança para ela, não tem, irmão? Você fala, ela amadurece e melhora. Agora a pessoa complicada, velha, você olha para ela com esperança ou sem esperança? Você fala, meu Deus, não vai mudar, ué. Tá velha e é enjoada, é complicada, é difícil, é egoísta, continua pensando em si mesmo, é uma pessoa velha. Vítima. Exigente. Sabe, querido, porque um sinal da maturidade cristã é não ser exigente. Sinal de maturidade, agora vamos olhar a pessoa madura, quais são as características da pessoa madura? A pessoa que fica velha, ela vive em guerra. Está guerreando com todo mundo. Mas a pessoa madura, primeira coisa, ela está em paz. Uma marca da pessoa madura é o quê? Ela não é exigente. O que mais me ajuda aí, irmão? Suporta os erros dela e dos outros, misericordiosa, não foge do serviço, não tem preguiça, aceita as tarefas por difíceis que sejam, porque Deus já deu graça para mim até agora, então tem uma tarefa difícil, eu conheço um Deus que dá graça. Tem que cuidar disso, isso é difícil, deixa para a gente. Porque nós estamos acostumados com coisa difícil. Porque se Deus deu conta de mim, Ele dá conta de qualquer um. Não tem pessoa difícil para uma pessoa madura, entendeu, irmão? Porque se Deus deu conta de mim, Ele dá conta de qualquer um. Agora a pessoa velha não, ela não aguenta ninguém. Ela não dá conta de ninguém. Ela não dá conta dela. Ela não consegue nem olhar no espelho. Misericórdia, socorro. É difícil. Sabe, mas a pessoa madura não, a pessoa madura ela se arrisca. A pessoa velha não se arrisca. A pessoa madura sabe que vale a pena os riscos, que compensa. Vou te falar outra coisa aqui, que diferença de pessoa velha e pessoa madura. Pessoa velha não aguenta barulho. Pessoa madura suporta barulho. Presta atenção se você está ficando velho ou não. É uma marca de gente velha. Eu não aguento barulho. Olha, se você está aguentando barulho, pede para Deus te dar graça, está ficando velho. Porque pessoa madura aguenta barulho, irmão. Vou te falar uma coisa, eu sou vô. Irmão, se eu não aguentar barulho, como é que eu vou viver com os meus netos? Eu tenho que aguentar barulho, eu aguento barulho, eu quero neto, eu quero bisneto. Eu quero barulho, eu queria muito mais, eu queria que tivesse o dobro de neto, eu queria que eles fossem mais barulhentos. E eu quero é barulho, irmão. Eu não estou ficando velho, eu estou amadurecendo. A maturidade vai trazer netos. Neto é barulhento, e se vier bisneto é barulhento. Eu quero ser um bisavô que gosta de barulho, irmão. Porque eu quero meus netos perto de mim, senão eu não vou poder conviver com os meus netos. Aí pessoa velha não aguenta barulho, quem não aguenta barulho não aguenta criança. Pessoa madura na igreja suporta as pessoas novas que chegaram, que são infantis, que são crianças da fé, que dão trabalho, que são barulhentas. Sabe por quê? Ele sabe que vale a pena. Ele sabe que vale a pena o sacrifício. Ele sabe que aquela criança vai se tornar um adulto e aquela criança vai ser um abençoador. Então eu posso repartir bênção. Eu suporto. Pessoa madura suporta o barulho. Pessoa madura suporta o desafio, pessoa madura não tem preguiça, pessoa madura enfrenta os desafios, pessoa madura tem coragem, pessoa madura não escolhe os primeiros lugares, pessoa madura reparte tudo que tem, pessoa madura é o último que come, porque primeiro ele quer ver uma mesa servida, todo servido. Ele é o último que come, ele é o último que serve, tudo que ele recebe, a pessoa madura, tudo que ele recebe, ele reparte, porque ele sabe que Deus é multiplicador. Pessoa velha não reparte. Ficou velha e não aprendeu a repartir. Pessoa madura louva. Pessoa velha resmunga. Nós estamos ficando velhos ou nós estamos ficando maduros? Deus nos dê a graça, irmão, de sermos pessoas maduras. Deus nos dê a graça de ser Cristo para os outros. Deus nos dê a graça de ser Cristo nas nossas casas. Deus nos dê a graça de ser Cristo no ambiente de trabalho.
Deus nos dê a graça de ser Cristo na relação com a igreja, que é o corpo de Cristo. Deus nos dê a graça de viver para a sua glória. Deus nos dê a graça de manifestar o seu reino. Porque manifestar o reino é declarar ao mundo que nós somos filhos de Deus. Vede com quanto amor Deus nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos seus filhos. Deus nos dê a graça de viver a plenitude de ser filhos e filhas de Deus, para que esse mundo perdido seja salvo, para que a nossa casa conheça a salvação, para que a sociedade veja em nós, a salvação veja em nós, Cristo, que nós sejamos Cristo para essa geração.